Olá, você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato@bizarrismos.com.br. Para acompanhar os nossos posts, novidades, indicações e curiosidades, segue a gente lá no Instagram, @bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast. As informações desse episódio foram retiradas da internet e, em alguns momentos da conversa, com o objetivo de contar a história, nós citamos assuntos como suicídio, que sabemos que pode ser gatilho para algumas pessoas. Caso esse tema seja sensível para você, recomendamos que você pare por aqui e se divirta com nossos outros episódios. Olá, telespectadores do Bizarrismos! Estamos de volta, dessa vez para gravar um episódio um pouquinho diferente. Eu não vou contar relatos de pessoas, vou falar sobre teorias bizarras. Eu tinha dado na introdução, né, falando que eu ia acabar tratando em alguns momentos de outros assuntos da internet, enfim. E esse é o primeiro dos nossos episódios extras. E aqui, me ajudando, está a Nicole. Nicole, pode falar um oi para os nossos amigos. E aí, gente, como vocês estão? Gente, a Nicole veio aqui por quê? Porque ela é fã da pessoa que a gente vai falar na teoria, né? Teoria bizarra. E ela veio aqui para ajudar a gente nesse bate-papo aqui sobre essa história bizarra que a gente vai contar para vocês. Muitos já conhecem, né, essa teoria, mas hoje falaremos sobre a teoria da morte e substituição de Avril Lavigne. Disclaimer aqui. Se ao longo do episódio a gente acaba falando Avril e passar batido, vocês sabem de quem a gente tá falando, tá? Porque é uma questão de entonação, uma questão de ali que a gente tá acostumado a falar de outro jeito. Então a gente tá falando da Avril Lavigne. Ela mesma. Quem é essa mulher, né? Ela nasceu no dia 27 de setembro. Sabe quem nasceu 27 de setembro? Quem? Uma podcaster famosa. Ela é Ela sua tem. ídola? Ela tem um podcast que ela conta histórias bizarras de pessoas. É você mesma. É o meu aniversário, gente. Ela nasceu dia 27 de setembro, só que ela nasceu em 84, eu nasci em... né? E onde ela nasceu? Nasceu no Canadá. E A carreira... você, no BRBR Rue Rue. No Erro EBR. Brasil! E aí o que aconteceu? Ela lançou 7 álbuns de estúdio, já foi nomeada a Grammy... Grammy 8 vezes. Como que é essa palavra aí, amiga? Você pode ler pra gente? Grammy. Uau! Bom, foi nomeada aí 8 vezes. Já foi casada 2 vezes. A primeira com um músico do Sum 41, o Derek. Boa. E o segundo casamento dela foi com o Chad Kruger. É o cara do Nickelback, né? Nickelback é o Jota Quest dos Estados Unidos. Ninguém gosta. Inclusive, eu descobri isso enquanto eu pesquisava pra esse episódio, sabia? Eu também descobri Eu não sabia isso antes. faz pouco tempo. Parece que nos Estados Unidos ninguém gosta de Nickelback, assim como no Brasil ninguém gosta de Jota Quest. Mas, e aqui no Brasil as pessoas gostam de Nickelback, né? Será que lá eles gostam de Jota Quest? É uma ótima pergunta. Mas eu gosto, é uma tá? ótima indagação. Mas eu gosto de Jota Quest, tá, gente? Eles têm umas músicas legais que marcaram a minha infância. Você faz parte do fã-clube sozinha, então. Sim. Bom, Nicole, além de álbuns, o que ela já fez, né? A Avril Lavigne já fez filme, já lançou perfume. Peraí, já lançou um perfume, tá, pessoal? Vocês não me entendam errado. Já teve uma linha de roupa e outras participações. Uau. E aí, o que mais que aconteceu com ela? Em abril, além dela ter morrido e ser substituída, né? Em abril de 2015, ela anunciou publicamente que ela foi diagnosticada com a doença de Lyme, que é aquela doença que é causada por uma bactéria, né, transmitida por carrapatos. E aí, se você não trata essa doença logo no começo, né, no estágio inicial, você pode desenvolver paralisia de músculo, paralisia da face, dores nas articulações, dor de cabeça, enfim, até palpitação cardíaca esse negócio dá. Carrapato é realmente tenso. O Justin também foi diagnosticado com essa doença. Ah, foi? Timberlake? Não, o Bieber. O Justin Bieber. Inclusive, o Justin Bieber vai ser um dos exemplos que a gente vai citar aqui, já começando por esse aí. E aí, agora que vocês já sabem quem ela é ou foi,
a gente vai começar a teoria. Aí eu vou contar aqui pra Nicole a teoria de que a Avril Lavigne morreu, né? Conte-me. E aí vocês vão tirando suas conclusões, né? A Nicole, eu tenho certeza que vai acreditar nessa teoria Sim, até o fim. totalmente. E lembrando que a Nicole está aqui porque ela é uma fã assídua da Avril Lavigne. Aí ela descobriu que a Avril morreu, ela ficou devastada, tá? Praticamente fiquei uma semana de cama, assim, sem conseguir levantar, foi pesado. Mas é isso, explique pra gente. Mas você tá bem pra falar desse assunto? Tô, já me recompus, eu passei aí um tempo bem mal, né, sofrendo, mas agora eu já passei da fase do luto e vamos falar sobre isso então. Então, beleza. O que aconteceu, né? A Avril Lavigne lá, como a gente falou, né? Ela fez sucesso desde nova, então com 15 anos ela já nem tinha mais tempo pra estudar, ela acabou abandonando a escola, perdeu o convívio com os amigos e tal, enfim, e passou a viver de música. É o sonho, né? É o sonho. Não? Ela viveu o sonho de toda adolescente lá dos anos 2000. Então, são assim que nascem os nossos ídolos. E aí o que aconteceu? Ela já. Aqui eu vou pular, gente, pra quando ela, né, já vai pra lançar o primeiro álbum dela, porque ninguém quer saber da infância dela lá no Canadá, né? O que acontece? Ela fez o teste na gravadora, né? O pessoal gostou bastante dela e ofereceram um contrato pra ela de mais de US$ 1 milhão pra ela gravar 2 discos. E ela começou com o Let Go, que é o primeiro álbum dela. Quando ela lançou esse álbum em 2002, foi o segundo álbum mais vendido do mundo naquele ano. Então, assim, você imagina, uma jovem, lançando um álbum que estourou. Ela tinha esse estilo mais adolescente, teenager, rock and roll. E por mais que ela tivesse começado cedo, eu acho que ela teve um sucesso muito rápido, né? Assim, ela foi lá e os caras já gostaram dela, ela já começou essa vida famosa muito rapidamente, né? Sim, ela bombou, estourou. E aí, peraí que eu vou dar uma fungada aqui. Bombou, estourou, virou febre mundial. E aí, beleza, ela começou a ser chamada pra um monte de entrevista, participação. Ela era o centro das atenções. E aí, a equipe da Avril Lavigne fez o quê? Contratou uma sósia. Sabe uma sósia? Que nunca ninguém nem viu, mas é isso aí. Contratou uma Exato, sósia. dizem Como que ela chamava? Melissa Vandella. É como chamam essa sósia dela. Impostora. E aí o que acontece? Essa sósia foi contratada porque eles queriam confundir a imprensa, confundir os fãs, pra Avril Lavigne poder, né, seguir em segurança de um lugar pro outro, enfim, porque ela tava realmente bombada nas paradas, assim. Então vale o disclaimer de que ela foi contratada enquanto, né, essa teoria nem existia, né? Ah, não, é. Ela estava ali só para substituir ela quando ela tivesse que chegar rápido num show e não queria dar atenção pros fãs ou pra repórter, daí ela simplesmente era substituída pela Melissa. Exato. Melissa chegou pra isso, e aí falam que Britney Spears fazia isso, a Madonna e tal, então por que que a Avril Lavigne não ia fazer, né, Nicole? Porra. Exatamente. Eu faria isso, você faria isso? Eu acho que eu faria, sinceramente, falando, assim, se tivesse uma sósia, eu tenho zero paciência, assim, pra ficar falando com as pessoas, acho que eu contrataria uma sósia, assim. Meu, se eu tivesse dinheiro, eu mandava uma sósia hoje em dia, assim, não sou famosa, não sou nada. Eu mandava, tem aniversário do fulano, vai lá, sim, minha sósia. Nossa, totalmente, nem sendo famosa, faz todo sentido. Enfim, é o que aconteceu. Em 2003, né, a Avril lá com a agenda cheia, lotada, uma super pressão pra ela e tal. Aí ela tinha que fazer show em vários lugares, ela era uma jovem ainda. E fazendo, né, produzindo já, começando a pensar no segundo disco. E tinha toda aquela pressão de que, tipo, meu, o primeiro bombou pra caramba e o segundo tem que ser melhor ainda, né? A gente tem que sempre se... Como fala? Se... Aprimorar. E aí, nessa vida louca, né, a Avril Lavigne e a sósia dela, a Melissa, começaram a se aproximar e ficar amigas e tal. E aí, teve um fato, assim, que contribuiu bastante pra essa história, que uma vez a Avril tinha um show importante, e aí umas horas antes ela recebeu a notícia que o avô dela faleceu. E aí, como ela já tinha falado em entrevista, né, ela não era muito próxima da família dela, enfim, mas ela era bem próxima do avô, que ele dava um apoio pra ela sobre a carreira, sobre conflitos da vida pessoal e tal, porque afinal ela era uma teenager, né? E aí, mesmo assim, ela foi lá guerreira, subiu no palco, né? Tentou tocar todo o show e tal. Poxa, deve ser difícil, né? Você acabou de perder um parente querido pra ter que ir lá num show fingir que nada aconteceu. Exato. E o que aconteceu? Ela, beleza, chorou em alguns momentos do show, foi um show bem emocionante, assim, pra ela e tal, aí saiu do show amparada pela banda e tal, e aí esse é um momento, assim, marcante pra essa teoria, porque falam, meu, olha lá como ela já não tava muito bem.
E aí, depois disso, ela entrou em depressão, Nicole. Acredita nisso? Sabemos que é complicado. Mas assim, quem disse que ela entrou em depressão também, né? Fonte Arial 12. As pessoas supõem que ela entrou em depressão, mas não sabemos. Não sabemos. Ou sabemos. É. Bom, tava cada vez mais difícil dela se mostrar alegre, enfim, ela não tinha mais esse apoio do avô, ela tava com uma pressão de lançar um novo álbum tão bom quanto o primeiro, e enfim, né, e tirando isso, todos os hormônios da adolescência ali fritando na cabeça dela. Adolescência, ela já tinha, tipo, 18 anos. Amiga, eu vou te falar uma coisa, ela é adolescente até hoje, a mulher não envelheceu, é incrível. Eu acho que ela ainda tem 18 anos. Também uma acho. outra teoria, né, de que ela não envelhece, mas voltando. Ela gravou o vídeo de Mobile, ou Mobile, né? Abatida, chorando e tal. E aí eles falaram assim, cara, deprê? Não, não, não. Vamos arquivar, vamos guardar 7 chaves esse clipe, porque não vou mostrar depressão na televisão. A energia lá em cima, porque os outros clipes que ela lançou tinham sido muito energia lá em cima, né? Então faz todo sentido arquivar esse daí, tá bom. Esse aí ia ser o gatilho dos teóricos. Tipo assim, cara, se tivesse lançado na época, já iam falar, ela tá deprê. Os outros não, os outros ela tava... Os outros ela só tá meio abatida, assim, chorando em todos os clipes, mas nada demais. Segundo o blog, né, depois de um tempo, ela foi lá e, dominada pela depressão, tristeza, ela procura a ajuda dos pais na casa dela. E aí, quando ela chega, os pais dela não estão em casa, Nicole. Eles não estão lá. Ué, você já viu seus pais fora de casa? Algumas vezes. Principalmente considerando que eu não moro com eles. Então, toda vez que eu chego, eles não estão. E você escreve música sobre esse momento ou você deixa passar? Eu deixo passar. E aí o que acontece? Tem uma suposição aqui na teoria, porque o resto não é suposição, tá? O resto é escrito em pedra ali. A única suposição é essa aqui. É essa aqui que eu vou falar pra vocês. Eles têm a suposição, né, na teoria, que a família parece não se importar de verdade com a Avril Lavigne. Tem a suposição aqui de que os pais dela estavam, perdão da palavra, cagando pra ela. Ela chega em casa, e assim como a Nicole, né, ela tá sozinha na casa dela, desamparada, deprimida e confusa. Amiga, ring a bell aí ou não? Ring a lot of bells. E aí, ela possivelmente se deita e observa os móveis em seu teto. Porque ela, com 18 anos, tinha móveis no teto, assim, porque é comum. Vocês sabem que é móvel? Aquele negócio que fica em cima do berço da criança. Mas ela tinha também, tá? É pra todas as idades. E aí tem uma música. Você tem móvel no seu quarto, Nicole? Não tenho. Que ufa, não queria te ofender. É só minha luz mesmo. Então tá bom. Aí o que acontece? Aqui é o momento que os teóricos falam da música Mobile dela, né? Que ela fala que quando ela vira de costas, ela fica fora de controle e ela é um mobile. E aí ela, pendurada no teto, a vida é um mobile. Então... Ela é um mobile. Tem essa... A vida é um mobile. Tudo é um mobile. A vida tudo é um mobile. E aí falam que ela ficou observando esse mobile. Afinal, né? Mobile é o clipe lá que ela gravou devastada e tal. E eles esconderam as 7 chaves e, né? Supostamente um super hacker teórico dessa teoria aqui pegou o vídeo e vazou pra todo mundo, né? Mas ok. O que aconteceu depois disso? Depois dela ficar olhando o teto? Ela desapareceu. Desapareceu, e aí como será que as pessoas sabem que ela desapareceu? Mas ela desapareceu. Se a família nunca divulgou isso, como eles sabem que ela desapareceu? Alguém soube isso, mas é isso. Agora a gente sabe também, e o fato é que ela desapareceu. E aí ela é encontrada, né, morta na casa dela. E como que ela foi encontrada morta? Enforcada, presa no teto Ela tava enforcada no teto com o móvel que ela tanto observava, né? Só que aí a produção falou... Negativo. Capitalismo é selvagem e a gente não vai falar pra ninguém que essa menina se matou. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai convencer a família da Avril Lavigne que não vai divulgar a morte da filha, né? Porque, afinal, eles estavam cagando pra filha deles. Por que eles iam divulgar a morte delas? Por quê? Por que não pode? Porque o segundo disco dela já tava em projeto pra ser lançado. Como que a gente vai virar e falar que a menina faleceu agora? Não tem como. Cara, não vai ter como. Eu pensei na dificuldade de você convencer, assim... Tipo, falar, fulano morreu, beleza. Mas não é só a família, né? É tipo amigos e... Né? Porque, assim, se algum momento a sósia quiser encontrar um amigo que não sabe da teoria que a Avril morreu, como que ela vai fingir uma história que ela, tipo, uma história de infância, se tocar no assunto que ela não sabe, tá ligado? Então, tipo, deve ser um trabalho bem difícil de ser feito.
Ah, a gente fala que ela tá usando droga e esqueceu de tudo. Tá bêbada. Nossa, desculpa, bebi uns vinhos aqui, nem sei do que você tá falando, mas é isso aí. E aí eles falam assim, pelo amor de Deus, agora como que a gente vai seguir? Vamos avisar aquela Melissa lá, aquela sósia? Traz a sósia aqui. Então, Melissa, seguinte, você vai ter que virar a Avril Lavigne agora, tá? Vocês são muito parecidas. E você vai continuar o projeto aqui do álbum dela, onde vocês tinham parado, tá? Aí os teóricos, né, têm essa informação de que no começo ela não aceitou. A sósia falou, não, isso é contra qualquer princípio meu. Só que isso aí durou muito pouco tempo, porque afinal ela topou depois. Ela falou, ué, bom, tá bom, isso é contra meus princípios, mas ok, vou fazer. É o que a gente faz sempre, né, no nosso dia a dia. Claro, amiga, a gente tem que ceder. E aí o que aconteceu? Você acredita que a sósia, além de ser muito parecida, inclusive os dentes iguaizinhos, assim, que é o mais difícil, você tem não é o nariz, que eu vou falar daqui a pouco, mas os dentes idênticos. Mas enfim, além disso tudo, ela era talentosa igualzinha a Avril Lavigne, ela escrevia música e cantava e tocava instrumento, você acredita Cara, nisso? mas aí não tem como, né? Até se eu tivesse uma gravadora, eu ia ter essa ideia. Eu também, porque, meu, afinal a sósia é realmente um clone. Clone idêntico. Não, faz muito sentido essa ideia que eles tiveram. Não, muito, muito. Eu acho genial. E aí o que acontece? Essa sósia fala assim: beleza, eu vou virar a Avril Lavigne, né? Mas eu vou fazer justiça. Eu sou justiceira, eu vou fazer justiça. Vou virar Avril, mas não sou totalmente vendida, não. Peraí. Eu vou mostrar, eu vou destruir a gravadora lá de dentro. Aí ela entra e faz o quê? Começa a lançar música com ocultismo, com coisa no meio das letras, falando assim, a Avril Lavigne morreu, pessoal. E aí, a gravadora deixa passar batido todos esses recados ocultos. Eles não perceberam, né, que tinha mensagem subliminar ali. Passou tudo despercebido. Sabe quem percebeu? Os fãs. Os fãs. A galera que foi fazer a teoria. Só eles Isso, descobriram e a gravadora criador falou. do avrilestamorta.blogspot.com.br. Foi ele. Não sei quem é que criou, mas foi essa pessoa que descobriu. Afinal, você sabia de uma curiosidade? Essa teoria começou aqui no Brasil? Tinha que ser no Brasil, né? Tinha que ser, mano. E a gente conseguiu ter essa ideia e passar pro resto do mundo, porque nada pode nos A parar. Avril deve odiar o Brasil, né? Fala sério. Ou a sósia dela, né? Não saber. Vamos descobrir no final desse podcast. É ela ou não é ela? Vamos. Escute até o final. E aí, inclusive vai ter show, tá? Da Avril Lavigne ou da sósia aqui no Brasil. Setembro. No mês do aniversário da Avril Lavigne, a primeira. Vários cartazes lá, avrilisdead.com.br. Mas então, aí, nesse segundo álbum, né, tem algumas músicas, enfim, tipo Nobody's Home, My Happy Ending, uma que chama Together, não é a do High School Musical. E a sósia tava lá falando, eu vou fazer justiça e eu vou lançar essas músicas no próximo álbum, que agora é meu, mas era da Avril Lavigne. E aí a gente vai pra quando, Nicole? Pra 2004, quando lançam o Under My Skin, que é o segundo álbum da Avril Lavigne. Você gosta desse álbum? Gosto. Eu lembro que eu aprendi a tocar um pouco no violão, a Nobody's Home, e tocava tudo errado, mas eu tentava cantar, achava que eu era ela, assim, tipo, incorporava. Canta aí pra gente um pouquinho. É que se eu cantasse, vocês iam achar que eu sou a Melissa Vandella, né? A própria sósia. Então aí deixa quieto, né? Daí vocês vão descobrir. Ué, mas eu tava achando que era. Foi ela que eu chamei de convidada. O que tá acontecendo? Então, Produção. Bom, depois que ela lançou esse Under My Skin, né, tinha as músicas lá, e aí os fãs foram à loucura, falaram assim, é a Melissa, não é a Avril Lavigne. Porque, né, o álbum tinha uma capa preta, com um X vermelho, remetendo ao luto e ao sangue, assim, que passou tudo batido pela gravadora, tá? A Melissa foi tendo essas ideias aí, e a gravadora falou, ah, beleza, ela é gótica e tal. ela é gótica. E nem desconfiaram. O que acontece? Falando aqui um pouquinho das músicas, né, que são frequentemente citadas, falando que são recados da Melissa fazendo justiça. Nobody's Home é uma música que conta a história de uma menina triste. A música é toda feita na terceira pessoa, como se ela tivesse, né, é a Melissa falando da Avril Lavigne. Aí fala que a menina quer ir pra casa, que tem muitos problemas, que não tem ninguém em casa. Igual o caso da Nicole. Foi a Nicole que fez essa composição. Sim. E que ela não tem pra onde ir. Aí ela fala que tá perdendo a fé, que não consegue encontrar seus próprios sonhos e propósitos, e que ela está lost inside, tá? No clipe dessa música, Nicole, o que tem? Aparece um código subliminar, que a gravadora também passou batido,
que era A mais D. A mais D é Avril Dead. Então, assim, a Melissa tava enlouquecida pra falar que a Avril Lavigne morreu, assim. Tava com peso na consciência, tipo, parem de me forçar a ser a Avril, ela morreu. Ela morreu, exato. Então, tipo assim, mas se você vê numa árvore, assim, pessoal, tipo, aquelas coisas bem antigas, assim, clipe da Taylor Swift, T mais D é Taylor's Dead, ok? Acho que a próxima teoria que a gente vai lançar é essa. O D é sempre dead, tá? Sim. Não achem que é o Davi, nada. Aí o que acontece? Durante esse clipe também tem outros sinais, né? Tipo, são duas Avril Lavignes, uma é a principal que fica cantando, a outra é uma peruca horrorosa. Como se fossem duas Avrils, né? Uma que seria verdadeira e a outra que assumiu o lugar dela, mas que tá muito mal por estar fazendo isso, tá? Com peso na consciência. Então, na verdade, não, amiga. É outra coisa. Jura? Assim, faz muito sentido, É tá? porque eu vi uma análise que falava isso, como se fossem, tipo, as duas Avrils, assim. Então, mas é isso, só que também não é isso. O que é? São as duas Avrils, é isso mesmo. Só que eles falam que a Avril principal é a Melissa e a de peruca é a que se matou, entendeu? Então eles falam que a de peruca não é que ela tá mal por ela estar no lugar da outra. Ela tá mal porque ela tava depressiva e ela ia atentar contra a própria vida. Essa é a teoria do Avril está morta, mas a sua também faz total sentido. Pode ser a verdade, por exemplo. Pode ser que eu tenha criado uma outra aqui. Sim. Você não é a pioneira da teoria, mas com certeza a gente consegue adicionar. E aí o que acontece? Tem uma parte, outro código que, só a Melissa conseguiu fazer, gente. Se fosse outra sósia, eu não fazia. Passa bem rápido, assim, na tela, assim, Avril 2004. E um X na hora que aparece a imagem da Avril principal. Que aí falam que isso quer dizer o quê? Que a Avril 2004 é a que tem o X, é aquela ali. E a de peruca é a que se foi. Entendeu? A gravadora não viu nada disso, você acredita? Porque ela fez a gravação e tal, mas ela não viu. Naquela época, sabe o que é? Não tinha a pessoa que fazia o review, assim, do que ia lançar. Entendi. Só mandavam pra MTV e falavam, MTV, toca aí esse clipe. My Happy Ending, a próxima música. O que acontece? É uma música que a Avril tá chamando alguém pra conversar e tá falando assim, olha, não é como se estivéssemos mortos. Será que não é mesmo? E aí depois ela diz pra pessoa, né? Não deixar ela esperando numa cidade tão morta, pendurada tão alto, numa corda tão frágil. Isso aí remete, né, ao que aconteceu com ela. E aí depois a música começa a falar que a pessoa estragou o final feliz dela, que a pessoa era tudo que ela queria, mas que eles perderam isso e tal. E aí tem a música Together, que a pessoa fala sobre estar vivendo uma mentira, que algo não está certo. É a Melissa, de novo, revoltadíssima com o que ela tá sendo obrigada a fazer. É porque ela não tem arbítrio, né? Isso não existe. Ela tá sendo realmente obrigada e pelo dinheiro, obviamente, mas ela tá puta porque ela foi comprada pelo capitalismo, então agora ela tá revoltada e descontando nas letras das músicas. Sim, sabe quem se inspirou nela? Aquela menina que uns anos atrás começaram a falar Save Fulana, que era uma menina que fazia uns vídeos pro YouTube, que ela tava no vídeo e no fundo do vídeo conseguiram ouvir ela falando Help me! Ah, sim! Nossa, eu esqueci o nome dessa outra. Marina Joyce! Ah, isso! Marina Joyce. É, exatamente, a mesma coisa. A Marina Joyce, na verdade, ela é a Melissa, hoje em dia. É. Porque pra Avril Lavigne tá do mesmo jeito que ela tava em 1999, já foi substituída de novo, né? Convenhamos que a Melissa estaria mais velha. Hoje em dia não dá pra ser ela. Então, Fato. já foi sacada. E aí lançaram aí o Save Melissa Joyce. E aí, o que acontece? Nessa música Together, ela fala disso, que tá vivendo uma mentira, que ela precisa de alguma coisa pra ela confiar, que a situação já está durando muito tempo e tal. E aí, basicamente, é coisa de casal, tá? Mas quem quer interpretar como ela morreu, vai interpretar como ela morreu. E aí, aqui eu entro em um ponto, achei bem legal, inclusive, porque eu achei uma entrevista da Avril Lavigne com a Kelly Clarkson. E tinha, né? Eu não sei se você já viu uma época que tinha uns vídeos da Kelly Clarkson mandando uma premiação pra Avril Lavigne, e a Avril Lavigne não abraça ela de volta, tinha todo esse shade entre elas, e eu achei legal. Hoje em dia elas viraram amigas. Porque não é mais a Avril, né? Agora é a Melissa. É fácil né? virar amiga quando não é ela mesma, né? Daí, ok. Mais uma hipótese que comprova a teoria de que ela está morta. Exato, a gente tá aqui pra atualizar essa teoria. Sim. E aí,
a Avril deu essa entrevista bem mais recente, né, pra Kelly Clarkson, falando que quando ela era mais nova, antes de lançar o disco Let Go, ela não conseguia escrever as próprias músicas, porque a gravadora não deixava. Mas a sósia podia, né? A sósia podia fazer tudo quanto é música. Mas a Avril Lavigne mesmo não. Olha só como as coisas são, né? E aí, o que acontece? Os fãs da Avril Lavigne notaram a diferença, né? Ficaram, ela mudou demais e tal, só pode ser isso, só pode ter morrido. Aí falam que o nariz dela tava diferente, que tava um pouquinho mais fino. Aí falaram que ela não tinha mais as marcas de nascença. E parecia que tinha um scan da menina, né? Olha, vamos escanear o corpo aqui e comparar. Inclusive, até a altura da mamacita eles mudaram. Que ela tinha 1,58 e agora a nova Avril Lavigne tinha 1,55. Sherlock Holmes, a galera, hein? São 3 centímetros que ninguém sabe onde estão. Ninguém sabe, Nicole. E conseguiram medir ela, assim, depois desses Conseguiram. anos, assim, depois de uns anos mediram e constataram, olha, ela está mais baixa. Algo de errado não está certo aqui. Exatamente. Incrível. Incrível como eles conseguiram ver isso em 1999, né? E aí eles falam do nariz, falaram da altura e tal, 3 centímetros e tal. E aí falam que, inclusive, a nova Avril Lavigne estava usando sapato de plataforma, saltos, pra disfarçar esses 3 centímetros que ela perdeu. Olha só como as coisas passaram por debaixo do nosso nariz. Você tá grifando aí o roteiro, amiga? Bom, outra diferença que falam é a voz dela, que antigamente era... Peraí que a Nicole tá tendo um breakdown. O que acontece com a voz dela, amiga? Ela era meso, seja lá o que isso significa, e passou a ser soprano. Então, assim, ela não conseguia mais atingir as notas. A Melissa não atingia mais as notas da Avril Lavigne e tal. Na época, eu lembro, quando eu era mais nova, falavam que ela cantava mal pra caramba ao vivo. Mas aí depois descobriram que ela foi substituída, então falaram, tudo bem. Vai, não... Então acho que, ok, ela canta mal mesmo, ok. Mas acho que vale dar uma escutada, assim, nos vídeos dela ao vivo de 2002 e comparar. Realmente teve uma mudada considerável, assim. A gente vai colocar aqui. Não vou colocar agora. Vou colocar depois na edição. Sim, eu sei. Ai, desculpa. E aí que parece também que ela mudou o autógrafo dela e tal. Ninguém tem foto do antes e depois do autógrafo dela, mas falam que ela mudou e não sabem também quando que foi. Mas eu precisava passar essa informação aqui, porque se tá na internet é verdade. E aí tem a próxima evidência dessa teoria. O guitarrista dela, que também era super amigão dela, o Evan T, que eu não sei falar o sobrenome, saiu da banda em 2004, depois do lançamento de Under My Skin. Ele falou, vou embora, eu não vou mais fazer parte disso, eu amo a Avril Lavigne, mas ela morreu. E aí, o que ele fez? Eu amo, mas ela morreu, então agora eu vou sofrer aqui. Eu vou sofrer e vou compor música. Aí ele saiu da banda, compôs uma música chamada Best Years of Our Lives, Dias Melhores do Jota Quest. E aí, ele fala sobre ter perdido a melhor amiga dele, sobre nunca achar que teria que deixar ela embora e tal. E aí, a situação já tomou grandes proporções, né? Não tinha como voltar atrás, já tava muito difícil virar agora e falar, porra, na verdade ela morreu. Tava todo mundo cada vez mais comprometido nessa mentira, assim como a família dela, a produção e a sósia. E aí tem uma reviravolta aqui. A sósia, até então, ela tava falando, eu vou mostrar, vou fazer justiça e mostrar que a Avril Lavigne morreu e tal, tal, tal. Que era assim que fazia justiça antigamente. E aí, em 2007, ela falou, quer saber, não tá dando resultado? Eu vou viver a minha fama, eu vou assumir de vez o meu estilo. Quer saber, as pessoas não estão se tocando, estão falando, mas assim, não tá dando em nada isso aqui, eu vou usufruir mesmo da grana que tá chegando na minha conta, e é isso aí. Exato, exato. Ela tentou, vai. Aí ela virou e falou, quer saber, agora eu vou ser eu mesma aqui nesse negócio, chega de emostinha, chega de rock and roll, agora é o seguinte... Eu sou a nova Avril Lavigne. Aí a sósia não volta atrás nas decisões e começa a viver o sonho de Cinderela, como colocado aqui na teoria. E aí ela fala na música The Best Damn Thing. Ela fala o quê? Onde estão as esperanças? Onde estão os sonhos? A minha cena da história de Cinderela. Quando você acha que eles finalmente verão, você não irá se livrar de mim nunca. Goste disso ou não,
mesmo que ela se pareça muito comigo, nós não somos a mesma. Aí ela jogou a merda no ventilador, Agora ela né? já tá revoltada. Revoltada, falou, ó, a Avril Lavigne morreu, ela não vai voltar. Eu já tentei falar pra vocês no álbum passado. Eu tô lançando mais um agora que é um contrato novo e quer vocês queiram ou não, sou eu que vocês têm e acabou. Aí o que aconteceu, né? Rebuliço, rebuliço. As pessoas falaram que, peraí, não é bem assim, Eu não. já sou a versão 2.0. Se vocês não estão satisfeitos, o problema é de vocês. E não é que ela foi, deve ter sido substituída de novo, porque, vamos falar, não vou passar, eu já consegui fazer um clone e vou fazer outro. Eu não vou ficar passando aqui maus bocados na mão dessa Melissa aí. O que aconteceu? Os fãs antigos falaram, não gosto então de você, Avril Melissa. E ela começou a ganhar novos fãs, falou, não preciso de vocês, tá? Quem cantava pra vocês já morreu, não está mais aqui entre nós. E os teenagers não conheciam a antiga Avril Lavigne. E aí ela começou a ter outro público e tal. Então a galera agora gostava era da Melissa. E ela foi lá e se assumiu. Ela falou, eu sou assim mesmo. I don't like your girlfriend. Que tava muito complicated. E eu vou seguir como eu quiser. Isso foi em 2007, tá? Aí ela foi lá, assumiu o controle da situação e em 2011 vazou o clipe de Mobile. Ou Mobile. E aí no clipe ela aparece chorando, cantando e tal, aí já ficou aquele rebuliço de, olha, por que vazaram o clipe agora? Olha só como ela tava mal e tal, mas aí esse rebuliço ninguém viu, só o cara da teoria, porque eu não ouvi falar disso nessa época, 2011. Mas o cara da teoria é a fonte da verdade, então você tem que escutar o que ele tá falando. Exato, se ele falou, eu acredito. E aí em 2020, a Avril Lavigne retomou as aparições dela em eventos e tal, e ela parece não ter envelhecido. Então, vão ter que atualizar a teoria aí, porque eu acho que rolou a substituição do português substituição da Melissa. É, porque agora ela não envelhece, então a própria Melissa foi substituída por outra, né? Porque se ela não envelhece, não faz sentido. Quando a gente tiver os nossos 80 anos, a gente vai estar vendo a Avril Lavigne novíssima e já vai ter sido a quarta geração. A Avril Lavigne the fourth. Eu preciso fazer xixi. Ah, eu também. Tá. Deixa eu pausar aqui. Então, pessoal, como a Nicole tinha que ir e fazer das coisas tão complicadas, ela agora vai refutar essa teoria. Eu não sei como ela vai poder fazer isso, porque São né? tantas provas incontestáveis que é difícil refutar. Você ficou com a parte mais difícil, Fiquei amiga. com a parte mais difícil. Mas vamos lá. Vamos lá. Bom, de acordo com a fonte do Avril não está morta.blogspot.br, eu não sei se é assim, eu espero que seja. Lembrando que essa não é minha opinião, tá? É só a fonte do Refutando a Teoria. Alguém aqui já viu a Melissa Vandella? Sabe quem ela é? Porque eu nunca vi. Então, acho que nada prova, né? Nada comprova de que, de fato, ela existe. Bom, tem gente que fala que ela é uma fã que, inclusive, não tem nada a ver com a Avril. Então, eu também nunca achei nada específico dela. O que tem na internet é, tipo, exatamente a foto da Avril falando que é a Melissa. Então, acho que isso não prova nada. Exato. Acho que na época deviam, como ela é dona de um dos principais fã-clubes, na época deviam associar as duas, tipo, a Melissa é a head do fã-clube. Aí vai lá e bota a menina como na verdade, ela é a sósia, tão talentosa quanto, e que teve que fazer essa aí pra ser lembrada e a nova Avril Lavigne. Sim, exatamente. Acho que tem também o ponto das mudanças físicas e vocais dela. De fato, ela mudou muito, né? Acho que a voz dela ficou muito mais fina depois de 2002, né? No segundo álbum, do que antes. Mas, bom, acho que isso é normal. Um caso é o Justin Bieber, né? Quando ele cantava, ele tinha uma voz também mais fina e depois foi mudando. Então, acho que foi engrossando. No caso da Avril, ela foi o oposto, mas acho que isso é normal de acontecer. Exato, a gente não tem a voz, claro, ela é parecida, mas ela não vai ser a mesma de quando a gente é adolescente. Sim. Eu, se pego o vídeo hoje em dia e escuto minha voz de adolescente, eu falo, cara, dá pra perceber que faz um tempo já. E é o que você falou, o Justin Bieber é um dos maiores exemplos que a gente tem, que quando ele estourou na fama, ele era novíssimo, e depois, agora, ele continua fazendo sucesso e com uma voz nova. E, inclusive, olha só a semelhança, amiga. Ele também teve a doença do carrapato. Exatamente. Por isso que eu pensei nele. Justamente porque é um ótimo exemplo, assim. Sim. Mas, claro que eu sei que ela mudou. Num período de 2 anos foi uma mudança muito rápida. Talvez com o Justin tenha demorado mais. Mas, sei lá, eu acho que isso é normal. Todo mundo muda a voz um pouco.
Da mesma forma que as mudanças físicas, né? Porque a galera fala que o nariz dela ficou mais fino, que tem marcas de nascença que ela tinha que ela não tem mais, ou que mudaram de lugar. Tipo, nossa, FBI total, né? A galera sabe onde é a marca de Total. nascença dela. Exato, eles tinham um scan do corpo dela e falaram, é isso. Sim, e assim, nariz, por exemplo. Cara, todo mundo sabe que você faz uma rinoplastia, uma cirurgia, o seu nariz pode ficar mais fino. É óbvio que Sim. acho que não foi o caso dela, porque nem sei se na época isso era tão comum, mas todo mundo muda o rosto, cara. Acho que isso é super normal, hein? Essa teoria também mostra que, poxa, todo mundo muda, sabe? E aí tem a questão da altura dela também, que o ponto que falavam, né? Tipo, que ela tinha 1,55, depois foi pra 1,58. Na verdade, 1,58 foi pra 1,55, não sei, mudou, abaixou de altura. O Isso. fato é que, assim, também, de novo, como eles sabem a altura dela exata, né? O fã foi lá medir, falou, vem cá, rapidão, deixa eu só medir sua altura. Sim, porque esse argumento ele é completamente baseado em, tipo, tinha informações online de que ela tinha 1,58 e agora a informação é de que ela tem 1,55. Na época, ninguém virou e falou, nossa, a Avril Lavigne tá mais baixa, que coisa, né? E daí falam que ela começou a usar salto, começou a usar, justamente por isso, saltos que antes ela não Uns usava. 3 centímetros. Só pra conseguir chegar Disfarçar. nos 3 centímetros. Nossa, acho que a galera vai perceber que eu tô 3 centímetros mais baixa. Eu preciso usar um salto. E porque, tipo, independente de se ela tem 1,55 ou 1,58, ela é baixinha pra caralho, né? Então, tipo, Exato, no se alguém mundo. vai olhar e vai falar, meu, ela é baixinha, esse é o ponto. Não é o ponto de que ela tá 3 centímetros mais baixa ou mais alta. Sim. Bom, vamos lá pro próximo, né? As músicas do álbum Under My Skin. Uhum. Vamos combinar que nos anos 2000 todo mundo era emo, né? Então, assim, Sim. deixa ela escrever as músicas de solidão, vibe emo gótica trevosa, sabe? Guys, leave Ever alone, please. Sim, às vezes ela só tava passando por uma fase hormonal, putz, eu tô passando aqui uma transição da minha adolescência, tô triste, tô longe dos meus amigos e tal, o que é normal. E ela fala bastante de amor, né? De tipo, ai, você era quem eu pensava, era o príncipe encantado, mas na verdade não é. Isso acontece. A pessoa não precisa morrer e ser substituída pra isso acontecer. Sim, e aquela mensagem subliminar de Avril mais dead. Ela namorou o músico Derek, né? Então, assim, olha só, começa com a letra D. Então, poderia ser muito bem Avril mais Derek, ao invés de Avril mais dead. Exato. E eu não sei como isso não foi o go-to das pessoas, né? Tipo, o mais óbvio era ser Avril mais Derek e não Dead. Mas quem quer ver que é Dead? Eu acho que, assim, se eles quisessem tanto passar uma mensagem subliminar, a Avril nova, na real, né? Se ela quisesse tanto passar uma mensagem subliminar, isso com certeza ia ter sido percebido pela gravadora, enfim. Mas não, ela morreu e eu vou fazer questão de mostrar isso com mensagens subliminares, tipo, no CD. A gravadora inteira querendo esconder um segredo que ia, assim, aterrorizar o mundo. Aí eles falam, não, mas tudo bem, deixa ela colocar esse mistério aqui nesse... Ai, mano. Sério. E aí, assim, sobre o estilo dela, né? Vocês lembram do estilo da Taylor Swift no começo? Que ela tinha Uhum. um estilo meio country girl, super meiga, com músicas românticas, tipo You Belong With Me, Ela era sertaneja, né, amiga? sertaneja estadunidense. Depois ela migrou mais pro pop, alisou o cabelo. Uhum. E a Avril, se for ver, eu nem acho que ela mudou tanto assim. Ela só saiu de um estilo 100% skate girl, começou a usar umas roupas mais rosas, mas até aí continuou meio guitarrista emo, né? Então, acho que não... Ela não foi do funk pro rock and roll, assim, sei lá, ou do axé pro rock and roll. Pô, foi uma Sim, mudança que... São gêneros que conversam, né? exato. Assim, hoje ela tem o quê? 37 anos. Quase 20 anos depois que ela começou a carreira, obviamente que ela ia mudar o estilo. Ela só mudou um pouco antes, mas se ela não tivesse mudado antes, hoje com certeza ela estaria diferente. Porque, meu, não tem como você seguir um estilo 100% igual. Ela continuaria 100% do tempo vestindo uma calça larga, com skate na mão. No auge dos 37 No anos. auge dos 37 anos. Não, você tem que ficar exatamente igual você lançou seu primeiro CD em 2002. Isso não existe. Vale lembrar, né, que a gente tem aí a questão do marketing musical. Tem uma coisa que se chama
marketing musical, então nem sempre tudo que ela vai querer vestir, ela vai poder, por uma simples questão de marketing. Você acha que isso que aconteceu naquele desastre que foi a música Hello Kitty, amiga? Eu espero que alguém tenha mandado ela fazer aquilo, porque aquela música, sinceramente, até agora eu não entendi. Realmente, eu preferia que ela tivesse sido substituída só pra poder justificar essa música tenebrosa que ela lançou. Não, aquela música foi muito ruim. Desculpa se alguém gosta aí que estiver escutando, mas ela é realmente muito ruim. Destoa de tudo que ela já tinha lançado antes. Mas beleza, Avril, a gente entende que foi o marketing. Mas aí, só complementando esse ponto que você falou, ela é uma artista que cada álbum dela, ela traz algum ponto diferente, né? Ela traz uma adaptação do que ela fazia antes e meio que atualiza, né? Sim. Então, tipo, depois ela fez as parcerias com Alice no País das Maravilhas, que ela também volta com aquele cabelo loiro e preto que ela tinha na época do Under My Skin. Ela vai conversando com o jeito que ela já, né, com o estilo que ela já tinha antes, mas ela vai adaptando enfim, cada época, cada som que ela lança, ela tá com uma coisa diferente, assim. Exato. Mais um ponto, né, pra refutar essa teoria. Acho que vale trazer também a questão do amigo, né, que saiu da banda depois do Under My Skin, que a galera falava, nossa, é porque ela morreu e né. E o amigo ficou depressivo, não tenho mais a minha melhor amiga junto. Só que tem gente que fala também que ele gostava da Avril, e aí, na época, né, que ela começou a namorar o Derek, ele não aceitou muito bem e foi por isso que ele pegou e saiu da banda. Isso pode ser possível também. Sim, será que não foi ele que colocou Avril Dead no clipe e a gravadora não viu? Ele tava muito nervoso com a situação do namoro dela. Eu acho que é possível, né? Porque a gravadora não via nada mesmo, tudo passava batido. Eu acho que se a nova Avril, vulgo Melissa Vandella, tivesse escrito Avril is dead, tipo, bem pequenininho, assim, com a letra tamanho 5, eles iam deixar passar. É a fonte Arial 12 que usaram na teoria. É a mesma que eu usar ali. Sim, Arial, e depois passaram pra Times New Roman, mas é isso. E esse amigo dela também, ele tinha, antes dele tocar com a Avril Lavigne, ele tinha uma banda dele, né? Que não tinha dado certo. Não é que também que ele, ele foi ser músico primeiro com a Avril, e aí quando ele viu que ela morreu e foi substituída, ele não pôde concordar com isso, e aí saiu e escreveu uma música falando que perdeu a melhor amiga. Ele saiu e ele foi seguir a carreira de músico que ele já tinha antes, né? Então, sim, é outro ponto. E acho que tem também, você mencionou antes, né, do clipe da Mobile. Bom, acho que tem essa teoria que refuta o argumento de que ela está morta, vai falar que, na verdade, eles simplesmente não lançaram naquela época porque não queriam que esse fosse o single. Então, não é porque lançaram depois, porque, nossa, ela estava depressiva, eles não queriam mostrar isso porque ela se matou, e daí se a gente lançar, eles vão saber que ela se matou. Porque nos outros clipes ela tava super feliz, né? Exato, nos outros, nossa, era tipo felicidade mil, aí esse... Não, ela tá muito depressiva e não vamos lançar. A Avril já deu algumas entrevistas que ela cita, né, essa teoria. Eu tava pensando, né, quando a gente conversou antes de gravar a Kini, que você citou, né, eu no lugar dela, eu acho que eu teria falado muito mais, eu teria refutado muito mais essa teoria, mas eu acho que é uma parte que é meio estranha, assim, tipo, dela, que poderia dar força para as pessoas que acreditam nisso, é o fato dela não falar muito sobre o assunto, ela evitar um pouco, né? Sim, acho que tem os dois lados, né? Ela não falar pode soar estranho, né? Porque, nossa, acho que ela tá querendo esconder alguma coisa, então, se ela não fala, nunca fala sobre isso. E quando fala, é uma coisa muito genérica, do tipo afirmações como não sei porque as pessoas falariam sobre isso, mas também se ela ficar dando muita corda, os fãs são meio loucos, né? Eles vão querer, tipo, fazer pergunta em cima, então é uma forma também dela cortar um assunto que, tipo, pra ela é muito sem noção, não vou dar corda pra esses fãs meio malucos. Aí, a galera do Brasil que inventou essa... Eu não vou dar moral pra galera do Brasil, não, deixa quieto. E, mano, o Brasil é muito foda, né? Que é um negócio que viralizou pro mundo inteiro, cara. É uma teoria que, tipo, a gente conseguiu criar um negócio muito louco num blogspot.com.br e aí, tipo, viralizou. E aí é um negócio que até hoje as pessoas viram e mexem, assim. Acho que passam anos... É uma teoria que a galera esquece, mas aí surge um negócio, a galera lembra disso e fica bombardeando ela com esse tipo de coisa. Ela deve odiar o Brasil no fundo, certeza. Inclusive, eu não sei se você chegou a ver, tem umas fotos que... Uma turnê que ela veio pra cá, eu não lembro o ano. Agora eu não vou lembrar. Que, tipo, as fotos com os fãs, ela é, tipo, mó longe, assim, sabe? 1 metro de distância, 2 metros de distância. E o que a galera falou? Ao invés de falar, nossa, ela deve odiar o Brasil porque inventaram uma teoria
errada? Não. O que falaram é, tá vendo? Se fosse a verdadeira Avril, ela teria tirado foto com os fãs, tipo, amo meus fãs. Mas não, é a fake, então ela não ama os fãs. É realmente quem quer, quem procura acha, né? Quem procura Que é acha, uma sim. pessoa que ela pega qualquer brecha, qualquer motivo e ela fala, tá vendo? A teoria tava certa. Essa é mais uma prova que a gente tem. Mas é isso, acho que a teoria é bem fraca. Não acredito, mas se você quiser acreditar, ok. Respeito. Bom, gente, é isso. Desculpa se ofendemos alguém que acredita nessa teoria. Eu sei que vocês queriam ouvir e falar, nossa, é verdade, ela tá morta. Não foi o caso, mas. A gente até tentou, né, colocar aqui, ó, não, vamos fazer uma coisa sem viés aqui, mas não teve como. A gente começa a ler esses argumentos, a gente fala, pelo amor de Deus, como que alguém realmente acredita nisso? Mas, né, tem gente pra tudo. Pessoal, @nigiroto. Me sigam lá, hashtag follow for follow, like for like. Se você curtir uma foto minha, eu vou curtir 4 suas, e é isso. Ó, promessa é dívida, hein, amiga? Vai estar você lá agora tirando 1 hora do seu dia pra ficar curtindo fotos das pessoas. Bom, é isso. Muito obrigada, Nicole, por tirar um tempo do seu fim de semana pra ficar aqui conversando comigo sobre teorias bizarras. E é isso, gente. Comentem aí nos posts que a gente coloca no Instagram sobre a teoria, se você acredita, se você não acredita. Se você tem outras teorias que você quer que a gente fale aqui, pode mandar pra gente. A gente já tem algumas no radar. Muito obrigada por estarem aqui e vamos juntos. Beijo, gente. Fui.